Pessoal, ao final do meu atendimento, eu preciso lembrar de colocar no prontuário do paciente todas as informações referentes àquele procedimento realizado. Normalmente essa folha fica aqui atrás, tá? É a última folha do prontuário, onde eu vou colocar informações como a data do meu procedimento, a área ou a região. E aí, um macetezinho, ao invés da gente colocar todos os dentes ou sextantes, a gente pode utilizar símbolos assim. Esse primeiro símbolo simula como se fossem os quadrantes. Então são 4 espaços, onde a gente preenche com uma bolinha o quadrante que a gente mexeu. Embaixo a mesma coisa nos sextantes, simulam os 6 sextantes da boca. E aí eu sempre vou marcar em quais sextantes eu mexi. No caso desse exemplo que a gente tem aqui, seria como se eu tivesse feito um procedimento apenas no primeiro, segundo e terceiro sextante, ou seja, na arcada superior, tá? Posso marcar dessa forma. Ou ainda, em casos de dentes isolados, eu posso colocar o número desses dentes, respectivamente, ok? Aqui na frente eu vou colocar o trabalho que foi executado. Então eu posso colocar desde uma anamnese, exame clínico, o PSR, o índice de placa, profilaxia, aplicação tópica de flúor, orientação de higiene bucal, tá? Esse tipo de coisa, bem detalhado. Aqui, diferente da ficha de produção, que a gente vai ver logo mais, eu preciso detalhar tudo que eu puder referente ao procedimento. Aqui vai a assinatura do aluno, que é sempre o operador, tá? Quem realizou. Aqui a assinatura do professor e, por último, a assinatura do paciente. É muito importante que vocês não se esqueçam de pedir o paciente para assinar aqui, porque é um documento e comprova que aquele paciente passou por aquele procedimento, tá? Então vocês evitam vários problemas pedindo o paciente para assinar. E se resguardam também, tá? Essa daqui já é a ficha de produção, por onde os professores avaliam vocês pelos procedimentos que vocês realizaram. Então aqui a gente coloca informações como a data do procedimento, lá embaixo também a gente tem a região que foi realizado e aqui na frente o trabalho que foi executado. Aqui, diferente do prontuário do paciente, eu vou colocar bem mais sucinto, então bem resumido mesmo o que eu fiz. Algumas coisas que eu coloco, o professor já subentende o que eu fiz detalhadamente. Então podem ficar tranquilos. Se eles tiverem dúvida também, eles vão consultar o prontuário. Então aqui eles só querem saber de forma objetiva qual foi o procedimento executado. Então se eu fiz uma raspagem supragengival, por exemplo, eu não vou ficar falando quais as curetas, quais os instrumentais que eu usei. Eu só vou falar raspagem supra, tá ótimo. Ali vai o nome do aluno, embaixo o nome do paciente e por último a assinatura do professor. Diferente do prontuário, nessa ficha de produção, o paciente não precisa assinar. Então vocês podem colocar o nome de vocês, no caso o operador, o nome do paciente e só no espaço do professor que é ele que assina. Aqui na frente é onde o professor usa para avaliar vocês, ok? Uma vez finalizado o atendimento, eu preciso fazer algumas coisas, das quais a gente vai conversar aqui. A primeira delas é recolher o meu material, tá? Que eu utilizei no paciente, então todos os meus instrumentais, kit clínico, curetas, limas, inchadas, enfim, tudo que eu usei naquele paciente eu vou colocar em um recipiente, porque eu vou lavar esses materiais no local adequado, a gente vai ver onde que fica isso também, para depois colocar para esterilizar e poder utilizar em um outro paciente, tá bom? Nessa demonstração aqui eu não coloquei as curetas porque a gente não utilizou, mas no caso se eu estivesse em um atendimento clínico, com certeza eu colocaria para lavar também, tá? Essas gases, algodões que foram utilizados também a gente descarta, lembrando, no lixo para resíduo infectante, ok? Assim como as nossas luvas, touca, máscara e tudo mais. E vou desencapar agora o meu equipo. A mesa auxiliar, cadeira odontológica. Quando eu faço isso, quando eu vou desencapar, é interessante que eu faça com a luva. Porque, teoricamente, essa superfície, por mais que seja coberta por plástico, está infectada, né? O plástico que está sobre a superfície está infectado. Então eu preciso removê-lo de luva, justamente para evitar infecção. Então eu faço a remoção de todos os plásticos que estão no meu equipo, descarto o sugador também. Lembrando que esse daí no caso é um sugador descartável, eu só uso ele uma vez e depois eu tenho que jogar fora, tá? No caso do metálico eu lavo e iria colocar para esterilizar mais uma vez, tá bom? Não posso esquecer também de remover o meu kit acadêmico, então minha caneta de alta rotação, meu contra-ângulo que a gente utilizou. Nesse caso aí foi só o contra-ângulo por conta da profilaxia, mas no caso como os dois foram montados eu vou remover. Muita gente acaba esquecendo
na correria de ir embora. Então é sempre bom a gente tomar um cuidado porque, querendo ou não, é um dos materiais mais caros que a gente compra ao longo da graduação. Então é importante ter um cuidado. É claro que a gente vai fazer a antisepsia desses materiais também, tá? Porque por mais que eles estejam encapados com o plástico, em algum momento eles entram em contato com a luva, então é bacana a gente estar fazendo essa desinfecção para evitar qualquer problema futuro. É muito importante, pessoal, que quando eu for lavar os meus instrumentais, eu esteja calçando essas luvas, que são mais apropriadas para isso, justamente porque elas são mais grossas e evitam acidentes com pérfuro cortantes, por exemplo. É aqui que a gente faz a higienização dos nossos materiais, ok? E aí um detalhe importante é que quando a gente usa algum pérfuro cortante, uma agulha, a agulha do fio de sutura, eu sempre vou descartar elas aqui, tá? O bisturi também, a lâmina de bisturi, nessas caixinhas que são caixinhas apropriadas para o descarte de pérfuro cortantes. Eu jamais irei descartar naquele lixo, mesmo sendo para resíduo infectante, porque corre o risco de machucar alguém e infectar, tá? Então sempre nessa caixinha. Já os tubetes anestésicos são colocados aqui nesses recipientes, tá bom? Tem a indicação. Aqui nesse que eu peguei, esse vidrinho, normalmente a gente descarta tecido biológico. Então, no caso dentes de exodontias, principalmente dentes rígidos, que vão para o banco de dentes, a partir do qual a gente faz as nossas práticas laboratoriais, ok? Então, vamos simular aqui como se a gente fosse higienizar os nossos materiais, lavar. Eu posso colocar um pouquinho de água, vou colocar detergente enzimático também, tá? Ele auxilia na remoção desses detritos. E aí, depois que eu finalizo a limpeza dos meus instrumentais, eu vou secá-los para posteriormente colocá-los para esterilizar, tá? Para quem ainda não sabe onde ficam essas toalhinhas, eu vou estar mostrando o caminho para vocês encontrarem elas, tá bom? E vou mostrar também aonde que vocês irão descartá-las para que elas possam ser lavadas e utilizadas por outras pessoas, ok? Então aqui só para mostrar para vocês onde que ficam essas toalhinhas, basta eu vir aqui e pegar uma delas, tá? Uma já é o suficiente. E aí depois que eu utilizá-la para secar meus materiais, eu vou descartar essa toalha nesse recipiente, nesse tambor que fica aqui no fundo da clínica de cirurgia, porque essa toalha ela vai ser lavada e posteriormente disponibilizada para outras pessoas utilizarem. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, antes da gente encerrar esse vídeo, são alguns documentos que a gente normalmente utiliza também durante os procedimentos ou ao final, dependendo do que eu realizei, tá? Esses documentos eles ficam aqui atrás, que são justamente os planos cirúrgicos, é quando eu preciso apresentar para um professor um planejamento cirúrgico antes da cirurgia, preferência um dia antes, tá? E aqui eu tenho dois. Eu tenho tanto para cirurgia propriamente dita, exodontias, por exemplo, e aqui do lado eu tenho periodontal também. Para cirurgias periodontais, eu sempre vou olhar quais que são os professores responsáveis, tá? Da disciplina. No caso, se for a exodontia, serão os professores de cirurgia bucal. Se for um procedimento periodontal, serão os professores de periodontia, ok? Outros documentos que eu tenho aqui também é o nosso periodontograma. Esse daqui eu sempre vou preencher no caso daqueles pacientes que possuem código no PSR 3 ou mais. Então, aqueles pacientes que eu registrei em pelo menos um dos restantes, código 3 ou superior, eu obrigatoriamente preciso preencher o periodontograma. É interessante que eu faça isso nesse físico e passe ele para o periochart. Aqui embaixo eu tenho as orientações pós-operatórias, mais uma vez, tanto pós-operatório para exodontias, quanto também pós-operatório para cirurgias periodontais, tá? Eu sempre tenho que analisar aqui o meu cabeçalho para ver qual que eu preciso pegar, tá bom? A gente tem outros materiais aqui também, por exemplo, as fichas de estomatologia ficam aqui e as fichas novas gerais que a gente realiza na clínica, elas ficam na bancada também, juntamente com os outros que a gente viu mais cedo.